É sair daqui e fazer almoço, senão não dá tempo de sair. Bom dia, então vamos retomar Bom aqui o dia. estudo do nosso grupo. Aí a gente optou por parar no céu e inferno, lá na justiça divina, né? E estamos aqui no nem céu nem inferno, na parte, os 25 itens do capítulo 8 de O Céu e Inferno, né? Que foram comentadas pelo Paulo e pelo Lucas, né? Vocês pararam nesse, esse é Na página 3, na página 366, perfeito. no parágrafo, no parágrafo que começa assim, é o capítulo, os itens 25, esse aí que você falou, há espíritos que, apesar de se arrepender Não. do endurecimento, é aí que a gente parou. Há espíritos que apenas por se arrepender. Apenas, desculpe. Você vai procurar, a gente procura pela frase inteira, Não, não mas eu acha não... no tá. Bom, então esse parágrafo vocês já fizeram ou vão fazer ele? Vamos começar. Ah, entendi. Tá. Então vamos lá. Vou ler um pouquinho. Se alguém quiser ler, pode falar, tá? Vou ler um pouquinho aqui, porque provavelmente a Sueli, vamos ver se ela aprendeu alguma coisa com a Juliana, né? Vai interromper. Eu já vou interromper no primeiro parágrafo, viu? Tá bom. Há espíritos que, apenas por se arrepender do endurecimento que até então mantinham, caem no real profundo e sincero choro convulsivo. Mas esse sentimento não é nem de sofrimento ou desespero, é de alegria e profunda gratidão. As suas sucessivas vidas até então são rememoradas em sua mente em poucos instantes. As emoções retornam e a bondade divina faz com que ele imagine a felicidade que está por vir. É um contraste entre um medo intenso de que até então eram tomados e o alívio que o arrependimento sincero oferece. Diante disso, depois de tantos anos, ou até mesmo séculos, sem enxergar como sair daquele sofrimento interno insuportável, ao verem que há uma luz no fim do túnel, que só depende dele chegar até lá, são tomados por indescritível alegria. Subitamente se dão conta da misericórdia e justiça divina. Reconhecem como o Criador esteve sempre ao lado deles, aguardando essa iniciativa de sua livre vontade. E isso lhes dá grande segurança. Essa esperança consoladora dará forças para que enfrentem de cabeça erguida as mais difíceis escolhas de provas e expiações, pois a esperança que Deus lhes coloca no coração vai se transformar numa inquebrantável força, conquista de seu esforço, no caminho do bem, que lhe trará crescentes e inderrogáveis felicidades. Assim explica Kardec. Assim se acha confirmada essa expressão: eu não quero a morte do pecador, mas que ele viva e eu o acusarei até que ele se arrependa. Né? O Céu e o Inferno, capítulo 8, item 8. Se o ímpio faz penitência de todos os pecados que cometeu, se ele guarda todos os meus preceitos e age segundo a equicidade e a justiça, ele certamente viverá e não morrerá. Eu não me lembrarei mais das iniquidades que ele tenha cometido. Ele viverá nas obras de justiça que terá feito. Quero eu a morte do ímpio, diz o Senhor Deus, e não quero antes que ele converta, retire-se do mau caminho e viva. E viva. Somente fala sobre. Então, olha aqui, essa parte aqui, ó, em cima, as sucessivas vidas até então são rememoradas em sua mente em poucos instantes. As emoções retornam e a bondade divina faz com que ele imagine a felicidade que está por vir. Eu fiquei pensando, essas emoções retornam. Sim. Quando a gente fala, né, as emoções estão no corpo. Isso. Então, é aquele espírito, as emoções retornam porque ele está apegado ainda Isso. à matéria, nesse sentido, né? Justamente. É porque quando a gente está apegado à matéria, eu penso assim, a gente
aprende um certo comportamento, uma certa maneira de agir, de pensar, principalmente pensar. Né? Acho que é mais importante a maneira que a gente age da maneira que a gente pensa, né? Então o pensamento vem antes. Então tem que lembrar sempre, você não age pelo corpo, você age pelo pensamento. Então o pensamento ele sempre antecede o agir. Por isso que o espírito pensa e o corpo é matéria, que não pensa, né? Não é ele que decide o que vai fazer. Então, um espírito, penso eu, um espírito que tem já uma certa evolução, não existe essa questão de as emoções retornam. Quando ele está no mundo espiritual. Porque é isso que ele está dizendo. É isso que ele está dizendo, que o espírito está no... O que eu entendi é isso, ó, há espíritos que apenas por se arrepender do endurecimento... Então, mas aqui você vê que ele não é superior. Mas ele não é superior. Exatamente. Então ele ainda tem um apego. Ele ainda tem um apego. Por se arrepender do endurecimento, ou seja, se ele está endurecido, ele é um espírito inferior. Isso, então ele está condicionado àquelas emoções que ele sentia no corpo. Ele se apegou, não é só condicionamento, é apego, né? Sim. Ele está apegado. Aí ele pensa, ele só... Não é que o pensamento dele, dentro do apego, é sofrimento, né? Acaba gerando sofrimento. Por isso que ele chora de felicidade. Porque ele descobre uma maneira de parar de sofrer. Descobre uma maneira de ou de parar de sofrer ou de alcançar a felicidade, né? Imagino, né? Então, essas emoções se tornam, só serve para esse espírito que está nessa condição, né? Espíritos que estão numa caminhar, né? Enfim. Eu acho que o espírito superior não tem, né? Sueli, eu acho que eu vejo de outro jeito, ó. Na hora que ele vê o sofrimento, alegria profunda, gratidão. Nessa hora, ele lembra das vidas, né? As sucessivas vidas anteriores. E as emoções retornam. Ou seja, você lembra que a gente fala que o espírito pensa e vem o pensamento? Ele pensa e já acontece? Então, se ele está tendo a rememoração, ele está pensando, óbvio. Aí já acontecem as emoções daquela hora, entendeu? A emoção da vida, porque não era a emoção de quando ele estava na erraticidade, eu acredito, entendeu? Por isso que é a emoção. Porque é a emoção que ele lembra da emoção da vida que ele tinha. Daquele momento que ele... Dos momentos que ele passou. Porque o momento bom a gente revive assim como revive o momento ruim. Quando a gente revive o momento ruim, a gente também não sente as emoções de raiva, de ódio, tarará. Mesmas coisas quando é um sentimento bom também. Depois ele se torna alegria, que aí ele fala assim, ó, a felicidade que está por vir. Alegria não, a felicidade. A felicidade que está por vir. Então ele faz um crescente, né? Eu acho que é bem isso mesmo, né? Porque ele ainda não conquistou a felicidade, até porque ele estava endurecido. Mas ele percebe, é aquela história, no que eu me arrependo, eu já vejo uma luz no final do túnel, eu já começo a ficar feliz, entendeu? Porque a felicidade ela não é um momento, a felicidade é uma conquista gradativa. Você começa a perceber e se dirigir naquela direção. Quando você alcança a felicidade naquele aspecto, é porque você já aprendeu. Mas você não aprendeu isso assim. Você aprende de uma forma gradual, né? Isso daí. Porque assim, as emoções são do corpo, né? Mas, é o que você falou, você tem a questão do condicionamento, né? E você lembra e revive. Porque se você tem isso no pensamento, no mundo espiritual, isso vem de dentro para fora. Então você traz isso. Não tem nada do lado de fora, a não ser você lembrando de algumas coisas que te trazem alegria, tristeza, nojo, medo, raiva. Qualquer uma dessas emoções são válidas. Você pode estar trazendo elas, entendeu? Se você pode querer viver uma sensação de dor e prazer, por que não a emoção, né? Ou seja, isso no mundo espiritual só acontece com você naquilo que você se apegou mais. Aquilo é mais premente para você. Mas você não está tendo aquilo porque o teu corpo está sofrendo. Você não tem corpo. Sim, lógico, não é nesse sentido. Não é nesse sentido. Mas é o que a Ariane falou bem, né? Você relembra
Você relembra aquilo e aí você sabe a diferença de onde você está para onde você quer chegar. E aí você percebe pela inteligência que, pô, esse aqui parece que é o melhor caminho. Que isso vai me levar em direção a uma real felicidade. Meu sofrimento vai acabar. Só isso daí já deve ser uma baita de uma felicidade. Até porque eu estou lembrando várias vidas antes, né? Várias coisas que eu fiz em várias vidas. Quer dizer, eu venho agindo assim há muito tempo. Agora eu achei uma outra maneira de agir. Pode até, não, imagino que possa até não ser a perfeita, mas já é uma maneira melhor. Eu já me sinto melhor, entendeu? Só em pensar nisso, eu E acho. um espírito que não está nessa condição, está numa condição mais evoluída, quando ele faz ele rememora, imaginemos nós que ele rememore sem essas emoções. Ele já superou, né? Ele já chegou na felicidade naquele aspecto. Sim. Quer dizer, todos os aspectos que não precisa ser um superior, todos os aspectos onde nós já alcançamos a felicidade, a gente já está tranquilo. Agora, naqueles outros que a gente não alcançou, e um espírito superior que já alcançou a felicidade em todos os aspectos, então qualquer coisa que passe pela cabeça dele é memória. Sim. Não tem apego nenhum mais. O apego está encerrado, entendeu? Sim. Né? Eu penso assim. Eu acho que faz sentido tudo isso, sim. Você achou aí, Marcão? Agora, Sueli, isso aqui é o Paulo que escreveu. O Paulo que escreveu isso aqui. Então, qualquer coisa, um dia você pode perguntar para eles. Se a gente está certo. Anota aí. A gente pergunta para ele. Agora que eu lembrei que foi ele que escreveu. Não é o nem céu nem inferno. Você achou, Marcão? Em que página estamos? 366, no parágrafo há espíritos que apenas por se arrependerem. Só isso. Obrigado, Ariane. Bom, se bem que a gente já leu até o fim, a gente está no somente já. A gente está no somente, 2 parágrafos à frente. Ok. Então é isso aí. Somente. Posso ler mais? Alguma coisa mais? Não, pode. Somente parte dos espíritos, entre as infinitas trajetórias que podem escolher, desenvolve imperfeições de maior parte, que se tornam longas aflições. É verdade que todos temos defeitos, mas grande parte dos espíritos escolhem caminhos onde cometem erros e aprendem com eles. As grandes massas caracterizam quase sempre espíritos simples, que num cotidiano de muito trabalho em suas vidas de servidores, vão desenvolvendo progressivamente suas habilidades, virtudes e aos poucos potencializam as faculdades de sua alma, razão, vontade e imaginação. Depois conquistam progressivamente o livre-arbítrio e as virtudes, e os sensos crítico, moral e estético. Por meio desses sensos, conseguirão distinguir de forma cada vez mais precisa, respectivamente, o verdadeiro do falso, o certo do errado e também o que é a verdadeira beleza, representada pelas harmonias celestes. Os simples estão num processo de educação, construindo por seus esforços a capacidade espiritual que vai lhes permitir serem úteis na espiritualidade. Todo ato bom, seja qual for a condição do espírito, sempre lhe trará felicidade proporcional, que jamais se perderá. Como todo sofrimento moral tem sempre começo e fim, o resultado final de todos os infinitos caminhos pessoais escolhidos pelos espíritos será sempre a plena felicidade, conquistada sempre pelo mérito. Essa é a verdadeira graça divina. Por outro lado, quando um espírito, em consequência de suas más escolhas e de um entendimento equivocado da vida, a partir do orgulho e do egoísmo, cria para si mesmo o hábito da imperfeição ou vício, terá como resposta da lei natural um sofrimento moral, que chamamos de castigo. Mas ele é uma condição ou estado temporário, e a duração dessa sensação desagradável do espírito depende dele se arrepender por sua livre vontade. Desse modo, explica Kardec, essas penas temporárias
são... eu botei para gravar, então tá certo. São ao mesmo tempo os castigos e os remédios que devem ajudar a curar as feridas do mal, né? Item 23, lá no capítulo 8. Assim podemos interpretar, para ajudar a compreensão dessas leis, que os espíritos simples estão na vida como numa escola de aplicação, e os espíritos inferiores como doentes no hospital. Portanto, quando dizem que este mundo é uma prisão ou casa prisional de correção, essa ideia é falsa, explica Kardec. Os espíritos em punição são, portanto, não como condenados perpetuamente, mas como doentes no hospital, que sofrem da doença que quase sempre é culpa sua e dos meios curativos dolorosos de que ela necessita, mas que são a esperança da cura e que curam tanto mais rápido quanto mais exatamente sigam as prescrições do médico, que vela sobre eles com solicitude. Se eles prolongam seus sofrimentos, sua própria culpa, o médico nada tem com isso. Sem compreender esse mecanismo da lei natural, mergulhado na ilusão criada por sua mente, o indivíduo que está condicionado pelos falsos dogmas acha que Deus o está castigando pelos atos de sua vida e, em resposta, vai temê-lo ou revoltar-se, sendo que essas duas posturas só vão aumentar e multiplicar seu sofrimento moral, numa espiral que vai se tornando insuportável, até que se encerre pelo voluntário e sincero arrependimento. Desse modo, nem todos estão em expiação nesse mundo, mas os que estão são principalmente aqueles que vieram para este planeta, com a meta de ajudar a organizar as civilizações, pois aqui chegaram com inteligência, mas sem desenvolvimento moral, igualando-se aos simples originários da Terra nesse quesito. Desse modo, vindo para um mundo mais primitivo do que o de sua origem, vivem por aqui as provas para ajudar a formar a civilização, e ao mesmo tempo as provações para superar seu egoísmo e orgulho, como se afirma em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, item 14. Nem todos os espíritos que encarnam na Terra vão para aí em expiação. As raças a que chamais selvagens são formadas de espíritos que apenas saíram da infância e que na Terra se acham, por assim dizer, em curso de educação para se desenvolverem pelo contato com os espíritos mais adiantados. Os espíritos em expiação, se nós podemos exprimir dessa forma, são exóticos. Na Terra já estiveram noutros mundos, donde foram excluídos em consequência da sua obstinação no mal, e por se haverem constituído em tais mundos, causa de perturbação para os bons. Tiveram de ser degradados por algum tempo para o meio de espíritos mais atrasados, com a missão de fazer que estes últimos avançassem, pois que levam consigo inteligências desenvolvidas e o germe dos conhecimentos que adquiriram. Daí vem que os espíritos em punição se encontram no seio das raças mais inteligentes. Por isso mesmo, para essas raças, é que de mais amargor se revestem os infortúnios da vida, e que há nelas mais sensibilidade, sendo, portanto, mais provadas pelas contrariedades e desgostos do que as raças primitivas, cujo senso moral se acha mais embotado. Podemos chamar de exilados os grupos de espíritos imperfeitos, mas inteligentes que reencarnaram em nosso planeta, quando ele era primitivo, com a missão de iniciar a civilização. Eles formaram as elites que controlavam os povos, compostos das massas de almas simples e ignorantes, que apenas ensaiavam para a vida. Por seu orgulho e egoísmo, muitos líderes fizeram deles escravos de seus privilégios, dizendo que essa era a vontade de Deus. No interior dos templos,
os iniciados, trazendo a intuição das verdades espirituais que já conheciam, criaram as doutrinas secretas. Esses conhecimentos esotéricos ancestrais, ocultos do público, traziam as sementes das verdades que agora o Espiritismo revela. No inconsciente dos exilados, que estavam em revolta por terem vindo a um mundo primitivo, enquanto desfrutavam do bem-estar e tecnologia de seus mundos de origem, semelhantes ao nosso atual, mergulhados em ilusão, interpretavam esse fenômeno natural como um castigo impingido a eles pela ira divina, em virtude de seus pecados originais. Imaginam que sofreram uma queda, interpretam as dificuldades extremas que enfrentam como sendo punição, vingança divina em resposta aos erros e revoltas que estavam cometendo no mundo de onde vieram. Em seu senso comum, imaginavam que Deus estava agindo de forma a coagi-los por condicionamento, fazendo uso de castigos, as desgraças, dores e doenças, e recompensas, os prazeres e privilégios, impostos nas vidas de cada um, conforme o seu julgamento. Compreendendo a reencarnação, essas doutrinas ancestrais creditaram as vidas passadas as causas das grandes aflições da vida presente, como se aquele pecado original se somassem os da vida aqui na Terra, ocasionando novos castigos divinos para a vida seguinte. Numa contabilidade implacável, nascendo assim a ideia distorcida do karma ou causa e efeito. Achei interessante aqui, nesse estudo, essa parte justamente de, assim, que a gente fala muito desses privilégios, das religiões que impõem essa fé cega. Mas, na verdade, o que ele está dizendo aqui é o seguinte: essas religiões nada mais fazem do que dizer para a gente aquilo que a gente acredita. Ou seja, todos nós criamos essas imagens por ignorância, por falta de evolução moral, e aí depois as religiões vieram e se aproveitaram disso daí, dizendo é isso mesmo. Não foram elas que criaram e nos impuseram, é a gente que quer embarcar nessa. É a gente que criou a religião. A gente criou primeiro dentro da gente, todo mundo criou, e aí a religião foi lá e se apropriou. Já que os caras acreditam assim, eu vou dizer que eu salvo eles. É uma criação humana, é o jeito de interpretar, de expor, porque tudo que tem escrito foram homens que, de alguma maneira, inspirados ou não, enfim, tem toda uma discussão, escreveram. Então, não deixa de ser a forma com que a gente interpreta as inspirações, interpreta o entendimento que a gente tem do mundo. Não tem jeito. E aí é o que você falou, Satiro. É expor aquilo tudo que a gente achava, né? Eu tenho uma dúvida aqui, que faz um tempinho que está me perturbando. Essa parte aqui que fala assim, ó, ele já daquela parte do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu sei que tem na Gênesis, mas eu ainda não entendi essa parte. Ela fala assim, ó, os espíritos em expiação, se podemos exprimir dessa forma, são exóticos na Terra. Já estiveram em outros mundos, onde foram excluídos em consequência de sua obstinação no mal. Eles foram excluídos ou eles se excluíram? Porque a gente não tem... eu sei que é complicado, porque parece assim que alguém foi lá e fala assim, vai embora. Não é isso, né? Não é isso. Nunca outro espírito. Então, por isso que eu acho... Mas as pessoas... Eu fico 3 vezes, eu tenho que ler isso aqui para entender se alguém mandou embora ou excluíram eles ou eles se excluíram porque não conseguiram acompanhar. Eu vou te dar uma analogia que normalmente funciona quando eu falo. Sabe quando você vai naquela festa, que você entra na festa e todo mundo te repele, te trata mal, você não sintoniza com ninguém na festa? Você não pode. Aí você vai embora, mas você vai embora porque eles te mandaram embora? Não. Porque você não se sentiu bem ali. Então você pode dizer que eles te excluíram, mas eles efetivamente não te excluíram. É uma forma de falar. É esse ponto que eu te falar. Exatamente isso. Porque aqui ele fala assim, foram excluídos, parece que alguém mandou eles embora, mas não é.
Eles foram quer dizer, espontânea vontade não, é que eles não se encaixaram eu fui embora no porque mundo mais evoluído. eu entrei no lugar, depois de um certo tempo eu não me sinto parte daquilo. Aí eu, na verdade, eu fui excluído porque ninguém se preocupou em vir sintonizar comigo, vamos dizer assim. Entendi. Agir, entendeu? Aí eu falo assim, pô, eu não pertenço a esse lugar, vou embora. Ou, na verdade, você não se preocupou assim, em se sintonizar com os demais. Esse é o outro lado. Esse é o outro lado, ou seja, porque assim, se eu estou entrando num lugar onde, digamos assim, a evolução moral seja maior, que acontece a mesma coisa. Por que eu não saio? Na Gênesis tem não adianta que eu não lembro, pergunta para Juliana. Tem um trecho na Gênesis que fala isso. Por que os espíritos inferiores não podem querer ir para um mundo superior? Ele é livre, não é? Ele pode ir para onde ele quiser. Né? Uhum. Por que ele não vai? Verdade. Pelo mesmo motivo. Entendeu? Ele até... Tem alguns que parece que até tentam, mas ele não consegue ficar lá. Né? Justamente. Existe casos, já vi isso também, que eles tentam, Paulo lembrou bem. Eu posso tentar ir para o superior, só que eu entro lá, é a mesma coisa. Eles estão agindo num nível de evolução diferente do meu. Não interessa se é para cima ou é para baixo. E eu não estou preparado para conviver com todo mundo daquele jeito, entendeu? Sim. Aí eu falo, pô, eu não me encaixo aqui. Vou voltar para onde eu quero. Psicologia. Psicologia da alma. Então por que fala assim de onde foram excluídos, né? Não deveria ser essa palavra, né? Porque parece que alguém empurrou eles para fora do mundo, né? Parece, não é? Mas aí tem que ver, amiga, porque pode ser algum erro de termo de tradução. Ou aqui tem que ver quem falou isso. Mas na Gênesis também está excluído. Na Gênesis também está excluído. Eu fui olhar lá, eu já tive essa dúvida antes. Mas eu interpreto esses termos dessa maneira. Eu sempre vejo... Mas lembra aquele artigo da Revista Espírita do menino que matou todos os outros amiguinhos dele? O menino tinha 12 anos, matou 5 meninos dentro de um baú, né? Colocou 5 molequinhos dentro do baú e matou todos. E aí o espírito lá, eles pediram orientação, aí o espírito lá falou, ele vai para como punição, entre aspas, ele vai para o mundo menos adiantado. Ou seja, provavelmente ele não se encaixou nesse mundo e vai ter que voltar para o terceiro, vamos dizer, né? Vai ter que voltar para trás. Mas é aí que eu estou te falando, provavelmente, porque assim, ao fazer esse ato, ele sofre, concorda comigo? Sim. Muito mais do que ele sofria quando ele estava no outro. Porque se ele, olha só, ou ele é inconsciente e não sabe o que ele está fazendo, ou ele é consciente e vai adquirir um sofrimento. Aí você fala assim, pô, essa festa aqui não me agrada. Todo mundo pode ser acima ou abaixo de você. Você se exclui. Mas a tua fala qual é? Você não tem a compreensão de tudo. A tua fala natural é, eu já falei isso. Pô, não me sinto incluído nessa festa. Então eu estou dizendo a mesma coisa. Eu fui excluído. Eu não me senti incluído. Eu fui excluído da festa. Ninguém vinha falar comigo. Quem vinha falar não falava o que eu acredito. Tinha nada a ver o que ele falava para mim. Não interessa se é para cima ou é para baixo. Mas não há, vamos dizer assim... Sintonia. Não há afinidade, não é sintonia o melhor. Não há uma afinidade de pensamento, de ideias. É muito distante, entendeu? Uma coisa é eu ter 3 ou 4 pessoas que eu conheço. Ou você transmite telepaticamente, que nós não temos capacidade aqui nesse grupo, ou você abre o microfone, Helena. Não, tá certo, entendi. Tem razão, desculpa. Não, porque assim, você é muito superior a nós. Então... né? Não, então assim, eu sempre penso dessa maneira, entendeu? Eu sempre vejo. Você tem que entender assim, entende como sendo psicologia, entendeu? Como eu faria isso? Eu não tenho todo o entendimento. Como é que eu entendo uma situação dessa? Aí a gente tem que se colocar, eu me coloco nesse patamar. Eu falo assim, eu me sentiria excluído. Já aconteceu isso comigo? Já aconteceu. Em salas de aula,
em universidades, em festas, em empresas, quando até você se localizar, toda vez que você busca um grupo, um lugar onde você vai achar que algo parecido aconteceu. Porque é afinidade. Eu tive uma experiência assim. Verdade. De estar numa festa das crianças e eu me sentir muito deslocada, muito desconfortável, melancolia. A minha sorte é que uma amiga me ligou e a gente começou a conversar, né? Porque eu já tinha uma afinidade com ela já de muitos anos. Mas foi o que me salvou. Eu tava... Imagina para um espírito desencarnado, né? Como deve ser muito maior esse desconforto. Concordo com você. E assim, não é uma questão, eu pensava antigamente que isso era uma questão de vibração. Sabe aquela história? Não. Você entra num bar e a vibração é ruim, né? Não, não é. Isso não existe. É uma questão de afinidade mesmo. Também acho. Porque você interpreta o mundo de uma certa maneira. Você que é psicóloga sabe disso. Se eu entrar num bar, eu não entro em bar. Tá? Eu não frequento bar há décadas que eu não frequento bar. Mas quando eu entrava num bar, eu não sentia afinidade com as conversas, com os temas. Não é com as pessoas, porque as pessoas estavam lá, eram amigas minhas. Mas naquele local, as conversas, os temas, eu não tinha afinidade, eu não tinha interesse de conversar. Então, para ficar lá sentado, eu tomava cerveja na época, tomando uma cerveja, só bebendo calado, tem sentido. Não tem sentido nenhum. Porque, né? Assim, não com aquela turma. Que é diferente de eu ir com minha família, com alguns amigos em particular. Vamos sentar ali e tomar que seja um suco de laranja. Você fica a tarde inteira conversando com o cara. Entendeu? Então você vai no bar. Mas você não vai da maneira tradicional que os homens vão, por exemplo. Né? Sem preconceito nenhum aí. Exatamente. Não cria conexão, né? Não cria conexão. O motivo gostoso, que eu percebo é esse. Eu não tenho afinidade com aquele grupo, entendeu? O que eles falam, o que eles fazem, eu não tenho afinidade. Natural. Então não me interessa aí. Pode ser um jantar, pode ser uma... Não me interessa aí. Eu não me Se eu for, é por condicionamento social. E eu nunca gosto do ambiente. Entendeu? Hoje eu tenho muito claro isso, entendeu? Então não é uma vibração. É porque a gente tem uma percepção, a gente usa a nossa inteligência e fala, não, isso aqui não é o que eu quero. É simples assim. Né? Isso vale para uma pessoa, um a um, ou vale para um grupo. A gente usa a nossa inteligência, a nossa percepção. Aí é a bendita da psicologia da alma, entendeu? Que é o que a gente tem que entender. Ariane, uma outra coisa que eu fiquei pensando, porque é o que você falou, eu também já notei alguns, tem bastante no Evangelho, tem outros, essa questão de onde foram excluídos. Eu acho que também passa um pouco por essa questão que a gente está fazendo, né, de ressignificar palavras e expressões como castigo, punição, que a gente vê isso o tempo todo em trechos da doutrina espírita, mas que a gente precisa ressignificar. É que não é só ressignificar, eu acho que é uma questão, por exemplo, é o que eu falei, eu chegaria numa situação dessa e falaria, poxa, eu fui excluído. Mas eu não fui excluído. Eu não me excluí nesse lugar. Eu saí fora, eu que me excluí. Mas a minha fala eu fui excluído. Não me trataram bem, porque tratar bem para você é te acolher. Ninguém te acolheu. Mas as pessoas não fizeram nada. Percebe que ninguém fez mal para você? Sim. Mas quando você percebe que foi feito mal para você, qual o seu discurso? Eu fui excluído. Mas ninguém fez mal. Ninguém tava nem aí para você. Se mas você quiser entrar na conversa, você pode entrar. A Bruna falou. Você está num ambiente que as pessoas, que os pensamentos não são diferentes do seu. São diferentes. E eu fui acolhida, e eu fui super acolhida. Mas você não se inclui. Mas é a gente que não se inclui, percebe? Sim, sim, a gente já não consegue, assim, me receberam super bem, mas eu me senti muito deslocada. Quando acabou a festa, ufa, que alívio. Né? Então, assim, eu cumpri, na verdade, a agenda das crianças, mas não tinha nada a ver aqui. Condicionamento social.
Isso. Aí quando eu fui numa comemoração do nosso grupo, não tinha música, não tinha nada, mas eu estava bem com pessoas que eu tinha afinidade e eu amei, né? Então, Bruna, mas eu acho até que isso é que é comum, interessante, né? da gente estar, Não, de repente você não, e aí você procura outros, e aí Não, e o flui, que você vai fazer? Você vai falar, eu me senti mal. Eu me senti mal. Aí a pessoa, quando ouve Exatamente. isso, interpreta o quê? Da mesma forma do excluído. Eu me Então senti fizeram mal. mal Como se para fosse um você, excluído. né? Não, eu E que você não vê me que o mal senti não veio de bem. fora. O mal veio de dentro. É da sua psicologia. Sim, É da exatamente. sua leitura. Entendeu? Exato. É você que fala assim, poxa, estão falando um monte de coisa que eu não gosto, eles sabem que eu não gosto e estão falando. Não, mas não é tem a ver com a pessoa. As pessoas nem tem te a ver com conhecem. você. É você tem que tá. a ver com você. É o que, né? Não sei se é isso que a psicologia, se é o mesmo caso, mas é a bendita da projeção, né? É. Você projeta A gente no outro procura a aquilo que projeção. você está sentindo. Quer dizer, eu estou me sentindo mal, é ele que está fazendo mal para mim. Eu fiquei mais com ele. Eu sinto isso muito em relação ao Marcão lá na Paraíba, apesar dele estar na Paraíba, entendeu? Ele faz muito mal para mim. Então, é o sentimento que a gente coloca, entendeu? É só chegar com o torresminho que tá tudo certo. Aí ele me ganha sempre. Ô Marcos, a gente já resolveu. O Satiro fala que eu não vou chegar no céu. Torresminho é a não tem única problema. comida que Eu tem levo no o mundo perro- espiritual. Se o vocês torresmo. não acharam ainda, é porque vocês não procuraram. Mas tá lá. Torresminho Já é uma comida falei. celestial, entendeu? Olha só, gente, o que me chamou a atenção, eu acho que tem um link aí com o que vocês estão falando, quando ele diz assim, ó, no inconsciente dos exilados, a gente pode também entender isso como os excluídos, que estavam em revolta por terem vindo do mundo ao mundo primitivo enquanto desfrutavam do bem-estar da tecnologia de seus mundos, ou seja, foi tirado da zona de conforto. Justamente. Isso aí. É isso aí. Tá? A partir do momento que me tirou da minha zona de conforto, vamos entender assim também, naquilo que me disseram. Certa feita eu fiz, conversando com os amigos, um colega disse assim, Chico fez aquela previsão, profecia. Eu disse, acho que Chico não dizia uma coisa daquela não. Aí o rapaz olhou para mim bem sério assim, como que fosse me engolir, e disse, fez. Eu disse, onde? Ele no Pinga Fogo. Eu disse, rapaz, eu assisti o Pinga Fogo várias vezes e não vi essa especificidade, né? Aí eu trouxe para ele de novo, ele se chateou. Eu disse, sabe uma coisa? Não vou tocar com isso para frente, até porque não vai levar a nada. Chamei um outro colega e disse, olha essa outra fonte aqui, né? E morreu a questão, ou seja, a partir do momento que eu discordo, eu já vou incomodar. Eu vejo assim, então, essa questão da exclusão, muitas vezes, o nosso companheiro, ele vai se sentir excluído justamente porque a gente mudou. Né? Mas não é nada específico com o nosso companheiro. Entendeu? Ninguém falou para me atacar. O que eu estou trazendo é o raciocínio do mal. Mas as pessoas olham e é muito mais fácil você colocar a causa dos seus problemas do lado de fora. Então foi o que o Satiro me falou, foi aquilo que o Satiro disse, foi um recado para mim. Eu não gostei. Satiro é um cara mau. Pronto, virei um cara mau. E eu não tô nem sabendo. Satiro falou que meu logo tava feio. Nunca mais falo com ele. Nunca mais falo. Mas é perfeito isso. É perfeito isso. Quantas pessoas se sentem mal desde criança? E você alimenta isso. E você fala assim, meu filho, ele não falou para você. Você vai lá e fala assim, não, deixa para lá, isso é bobagem. Você não falou a verdade pro seu filho. Explicou para ele o fato. Você mandou ele esquecer e validou o que ele está pensando. Foi uma causa externa que te fez sentir assim. Sim. E você não tem controle sobre ela. Logo, sim, meu filho, existem pessoas ruins no mundo que fazem o mal pra gente. Olha só a falsa ideia aí, como a gente tem dito ultimamente. Não existe. É a gente que cria isso. É a gente que cria essa sensação. Então toma muito cuidado, porque essa conformidade, assim, eu tô conforme, eu tô tranquilo, numa boa, tudo certinho. Aí vem o mundo, é isso? E destrói o meu mundo. Que sacanagem, porra!
Tem gente que se isola, vira ermitão por causa disso. Não, vou me afastar das pessoas. Exato. Aí o mal sai dele? Não, não sai, porque ele está levando o mal com ele. Ele só não... O máximo que ele vai fazer é não exercitar certos tipos de mal, porque ele precisa conviver com outra pessoa. Como ele não convive com ninguém, só com o cachorro dele e os ursos que estão em volta, ele não tem como saber, ele não tem como lidar com aquela situação de mal que exige no mínimo uma outra pessoa. Sim. Ermitão com mulher não existe, né? Diz que existe mas ele matou a mulher. Acabou, ficou sozinho, entendeu? Porque, na verdade, porque você não tem. O cara que quer se isolar, ele se isola do mundo. Muitas coisas ele consegue se melhorar, mas tem coisa que ele não vai conseguir se melhorar, porque está na sociedade, está em outro indivíduo. E ele só vai conseguir exercitar aquilo no dia que ele largar essa condição de viver sozinho. Né? Você tem que se expor, você tem que ir para a rua, você tem que falar com as pessoas para aprender, que é o que, né? Para poder conviver com as pessoas e saber como as pessoas são, né? E tirar essa ideia de que as pessoas são perfeitas. Até o momento que elas não querem mais ser perfeitas com você e querem fazer o mal para você. Pô, ninguém faz mal pra gente. É a gente que faz mal pra gente. É a gente que interpreta diferente, se sente mal. Acho que esse é um bom exemplo desse tipo de situação. E aí a gente dá muito valor para as coisas externas. Dá um valor muito grande. Muito maior. Aliás, não sei nem se tem algum valor as coisas externas. Tem valor no sentido da gente poder aprender com elas. Mas não nesse sentido de... Eu acho, Satiro, que as coisas têm um valor que a gente interpreta. E você coloca nela. Tem que dar. É isso aí. Que a gente. Isso aí. Como a gente não é perfeito, é imperfeito, o problema não está no outro que é imperfeito. Está em mim que estou interpretando a coisa diferente. Acho que é um bom pensamento. E a outra coisa que ele frisa aqui é essa questão da imperfeição, né? Que a gente fala, mas a gente fica achando. Assim, a impressão que ele passa aqui nítida é o seguinte: muito poucas pessoas adquirem imperfeição. Então você não está lidando com pessoas imperfeitas. Você está lidando exatamente com pessoas iguais a você, que cometem erros. Sim. Mas o erro dela não julga como sendo uma imperfeição, muito menos um vício. Primeiro que você não pode julgar. Então não julga a pessoa, ele tem um baita de uma imperfeição. Não dá para julgar. Ele, né? Ele, eu não. Ele. Aí entra a projeção da psicologia. Ele. Não, e o que mais ele tem? Ele é mentiroso. Ó, você projetando tudo lá, né? É ele. É ele. Eu não tô sabendo. Eu não, eu sou perfeito. Eu sou um ser perfeito, inequívoco. Então, né? Então, assim, a gente tem que olhar, isso ajuda a gente, eu acho, a ter um olhar mais suave para o mundo, entendeu? Olha, as pessoas erram. E o que elas erram, se você quer admitir o grau, admita que é um erro. E não que é uma imperfeição ou um vício que ela tem. Naquele momento com você, ela cometeu um erro. Entenda. E esse erro, se você viu que é um erro, que é uma imperfeição, como é que você vai tratar a pessoa por um erro que ela cometeu? Trata pelo que ela é e não pelo erro que ela comete. Aí você começa... a gente tem que parar de falar, não, quais são as minhas imperfeições. Talvez a gente não tenha realmente nenhuma imperfeição, entendeu? Só tem um monte de erros que a gente só tem que tomar cuidado. Né? E assim, para que eu vou me preocupar com isso agora? Quando eu for para o mundo espiritual, eu vou saber exatamente o que está acontecendo. Eu vou saber melhor, não exatamente. Vou saber melhor o que está me fazendo sofrer. Aí eu estou no caminho da imperfeição. Se eu sofrer. E naturalmente eu vou, já que eu estou sofrendo aqui, eu não quero mais sofrer. Eu vou querer me corrigir. Eu vou querer descobrir uma maneira de me arrepender. E de retomar o caminho do bem. Eu penso assim, entendeu? Eu acho que é natural isso. Você não precisa se punir aqui na Terra porque você acha que você tem uma imperfeição. Faz o melhor aqui. Tenta fazer diferente. Aprender.
Ah, essa maneira parece que não foi muito boa, vou tentar uma outra maneira. Também não foi muito boa, mas foi um pouco melhor. Vou tentar... Até que chega uma hora e fala, acho que agora funcionou. Acho que agora a coisa funciona, melhor assim. E aí a gente vai... A gente entende o erro como, por conta dessa, eu acho, pelo menos, né, o que eu penso, é que por conta dessa questão do pecado ter sido muito difundido na nossa cultura, a gente interpreta o erro como um pecado, mas o erro, na verdade, faz parte do aprendizado, né? Eu erro, justamente. E aí eu vou aprendendo, né? Que a questão cultural você é perfeito, erra, faz um pecado. E você não é, e nós não somos perfeitos. Nós somos imperfeitos, erramos para aprender e nos tornarmos perfeitos. O erro faz parte do aprendizado. Se você mudar o raciocínio, fica mais suave a vida, eu acho, entendeu? Fica mais suave, porque você vai ter que, de uma forma, pensando de uma maneira ou de outra, você vai ter que seguir o único caminho que existe, que é compreender, né? Compreender e ter um entendimento e mudar a maneira de fazer. Se você... Toda vez que você cometer um erro, você tem que, de certa maneira, querer mudar a maneira de fazer. Ou chegar ao ponto de se arrepender. Não, realmente eu vou fazer diferente e eu já sei qual é o caminho. Vai lá e tenta. Ah, é esse. Não, não é ainda, mas já melhorou. Vamos melhorar mais ainda. Você vai melhorando até o ponto que você já aprendia a resolver essa situação complexa. Situações são complexas, né? Elas não têm um único viés. Tem vários viés envolvidos. Legal. Alguém mais aí? Então vamos ler um pouquinho mais. Por fim, esses indivíduos revoltados e orgulhosos, olhando para o sofrimento físico das massas, em vez de assumirem a responsabilidade pela verdadeira causa das misérias sociais, que está no egoísmo das elites privilegiadas, interpretavam as dificuldades da vida como oportunidades de evolução. Não interpretavam, né? Não como oportunidades de evolução, mas como castigos generalizados impostos por um Deus vingativo a toda a humanidade. Vê como a deturpação vai... Uma palavrinha. Eles é que são culpados da penalidade que eles estão sofrendo. Não sou eu que faço isso a eles. Aí vira até desculpa, né? Assim nasceram os dogmas no passado, mantidos até hoje por serem ensinados de geração em geração. Allan Kardec ensina: a religião era, nesse tempo, um freio poderoso para governar os povos. Os povos se curvavam voluntariamente diante dos poderes invisíveis, em nome dos quais eram subjugados, e cujos governantes diziam possuir seu domínio, quando não se faziam passar por equivalentes a esses poderes. Para dar mais força à religião, era necessário apresentá-la como absoluta, infalível e imutável, sem os quais ela teria perdido a ascendência sobre esses seres quase primitivos, apenas iniciados para a racionalidade. Ela não poderia ser discutida, assim como as ordens de um soberano. Disso resultou o princípio da fé cega e da obediência passiva, que tinham na origem sua razão de ser e sua utilidade. A veneração dos livros sagrados, quase sempre considerados como tendo descido do céu ou inspirados pela divindade, proibiam qualquer exame. Kardec, página 113, trecho suprimido na versão adulterada. Acho que é a Gênesis isso, né? 68 é a Gênesis. Acho que é. Nos tempos passados, a verdadeira compreensão das leis da alma eram reservadas aos mais avançados iniciados, guardada como o mais alto segredo dos tempos. No Egito Antigo, por exemplo, caso um iniciado as revelasse ao vulgo, a pena era de morte para os dois. O que vem fazer o Espiritismo nesse momento em que os bons espíritos operam a regeneração da humanidade? Levar a todos essa boa nova, o entendimento consolador das leis da justiça divina. Trazer esperança ao mundo, a certeza que seremos livres, vivendo em paz,
fruto de nossa própria conquista. Esse objetivo será alcançado por meio da mais ampla educação moral, cuja revolução a doutrina espírita inspira. O Espiritismo denuncia como falsos os dogmas criados pelos homens para seus anseios de dominação e privilégio. Também demonstra o equívoco das doutrinas do nada, do materialismo sensualista e orgulhoso. Dá à humanidade uma compreensão acessível da autonomia moral, da liberdade de pensamento e de consciência. Incentiva o uso da imaginação, que inspira a humanidade a antever as harmonias celestes, que dá aos espíritos as mais altas condições de felicidade. Essa imaginação se transforma em criatividade e arte. São as mais belas representações do que é bom, belo e verdadeiro. Representações da unidade divina, na diversidade absoluta que é a sua criação. Teatro, poesia, pintura, música, filmes, toda expressão inspirada pela doutrina espírita trará esperança ao mundo. Vamos, então, algum comentário aí nesse final? Interessante, né? Não, apenas que o estudo da doutrina realmente é de esperança, né, gente? Pensar que tudo que a gente passa são dificuldades não, são oportunidades de aprendizado, tudo para o nosso crescimento, que a Divina Providência não se vinga da gente, não pune, né? Realmente é de bastante esperança. É verdade. Sim. E como eu sempre falo, esse pensamento de punição é uma coisa que está tão assim com a gente, né, que qualquer um de nós, sem estudar isso daqui tão objetivamente, passou por qualquer dificuldade na vida e fala, meu Deus, eu estou sendo punido, por que Deus está fazendo isso comigo? Eu nunca fiz nada. Não, e mesmo estudando, a gente ainda pensa assim em vários momentos, se você olhar. Você começa a procurar a causa do que está acontecendo naquele momento, naquela situação que você está observando e em coisas externas. E não, sabe, se questionando, assim, se você está diretamente envolvido, você não se questiona, você fala que o mundo está vindo para cima de você. E é interessante, Paulo, uma coisa que vocês também tragam nos estudos, essa questão da educação fora da punição. Porque quando a gente acha que Deus nos ensina punindo, a tendência que nós temos é punir para educar. Sim. Porque nós compreendemos o mundo através da punição e do castigo. Então, o quanto é importante nós sairmos disso para compreender uma outra forma de educação, para exercer uma outra forma de educação, entender que Deus não está nos punindo, que o aprendizado não é através da punição e do castigo, e que a gente pode fazer isso em relação aos nossos filhos, daquelas pessoas que a gente cuida, né? Assim, às vezes tem uma pessoa que cuida de sobrinho, vô que cuida de neto, fazer de uma outra maneira, né? Uma maneira de exemplificativa, de conversa, diálogo, né? Bem diferente do que a gente... Estamos aprendendo. Vamos então agora aos itens, né? O estudo da adulteração do capítulo... Já acabou o horário? Não. Não, ainda o estudo da adulteração do capítulo 8 de O Céu e o Inferno. Leis da Justiça Divina. Então vamos agora recomentar tudo isso, né? A gente viu o contexto, agora vamos aos 25 itens verdadeiros, no que foram alterados e como foram, o que a gente percebe. E depois disso a gente vai ver os 8 itens que foram acrescentados, da onde vieram e qual é o erro que eles trouxeram para dentro da doutrina, tá? Que formam os 33 erros adulterados do Céu e Inferno, que originalmente estão na versão... Ou seja, né? Montaram uma outra coisa que não tem nada a ver, né? Com o que tá... Vamos lá. Os 25 itens da Lei da Justiça Divina viraram 33 itens na edição adulterada, tendo sido acrescentado, como vimos anteriormente, o equivocado título de Código Penal da Vida Futura, que deve ser desconsiderado. Não faz o menor sentido essa legenda, pois o significado do Código Penal é um conjunto de normas sistemáticas destinadas a regulamentar o comportamento, impondo
punições determinadas, uniformes e com o tempo fixado. Isso é próprio da moral heterônoma. Quando Kardec estudou milhares de comunicações de espíritos em todos os níveis da escala evolutiva, encontrou exatamente o oposto da definição de um código penal. Ela não está condenada a uma penalidade absoluta uniforme por um tempo determinado. Ou seja, não havendo uma regularidade no fenômeno do sofrimento moral, fica impossível estabelecer um código penal. Todo castigo é relativo, dependendo de inúmeras variáveis, tão variadas quanto a infinita pluralidade do princípio espiritual. Todavia, o mundo moral é regido por leis que regem as escolhas, atos, pensamentos, intenções. São princípios fundamentais que foram objeto do estudo de Kardec. Então ele define que a alma sofre as consequências naturais de todas as suas ações, mas que até que tenha melhorado com os esforços da sua vontade. Enquanto a lei que rege a matéria é determinista, a que regula as ações dos espíritos está subordinada à vontade, que é um atributo da alma. A vontade permite as escolhas livres, independentes, sem qualquer determinismo do ambiente externo, e a punição, em verdade, é um sentimento íntimo. O sofrimento moral, como explica Kardec, ela carrega em si mesma seu próprio castigo. E isso onde quer se encontre, para o que não há necessidade de um lugar circunscrito. Vejamos esse importante parágrafo que foi suprimido na versão adulterada da obra na íntegra. Pelos exemplos que o Espiritismo coloca diante de nossos olhos, ensina-nos que a alma no mundo invisível sofre por todo o mal que fez, assim como por todo o bem que poderia ter feito e não fez durante sua vida terrestre. Que a alma não é condenada a uma penalidade absoluta, uniforme e por um tempo determinado, mas que sofre as consequências naturais de todas as suas más ações, até que se tenha melhorado pelos esforços da sua própria vontade. Ela carrega em si mesma seu próprio castigo, e isso onde quer que se encontre, para o que não há necessidade de um lugar circunscrito. O inferno, então, está onde quer que existam almas sofredoras, como o céu está em toda parte onde existem almas felizes. O que não impede que umas e outras se agrupem, por afinidade de posição, ao redor de certos pontos. Esse é um lembrete bom, né? Ou seja, na verdade, você não é completamente condenado ou completamente feliz. Você é feliz num lugar, aí o Paulo é feliz em outro, onde o Paulo é feliz eu sofro, e onde eu sou feliz o Paulo sofre. É por isso que a gente se agrupa. Entendeu? A gente se agrupa numa família espiritual e a gente vai se ajudando, né? Num ponto eu posso ajudar o Paulo, no outro ele pode me ajudar, né? E em alguns pontos nós somos iguais. Sim. Eu acho que, fazendo toda essa leitura, o que me deixa bastante alerta é ver que toda essa alteração teve uma das coisas que me chama mais atenção nas adulterações, essa tendência em colocar a questão da causa e efeito, né, do karma, e a gente vê que é completamente o oposto, né? Na primeira versão, é completamente o oposto. As adulterações fizeram isso. Lendo o texto da 4ª edição, começou pelo próprio título aqui, né? Gente, o Código Penal da Cultura. Oi! Né? Não existe nada mais transitório, passageiro, cultural do que um Código Penal. E leis. Por quê? Porque as leis, elas são
elas são editadas, elas são criadas conforme os valores sociais daquela sociedade que está circunscrita no tempo e no espaço. Justamente. Quer dizer, olha que coisa que o Paulo coloca aqui, sem sentido, realmente, é completamente sem sentido. E aí nós vemos em outros trechos da doutrina, inclusive aqui, né, principalmente no próprio Céu e Inferno, o afastamento, né, de quanto não se pode determinar penas, né? Ah, não, para tal ato, tal pena, tal ato, tal pena. Justamente. E isso foi difundido, assim, a gente vai em casa espírita hoje e ouve isso. Ah, não, você está passando por essa situação, mas você fez isso a vida passada. Você vê como isso é um hábito do homem, né? Quando você vai se confessar na igreja, ele te dá uma pena. Te dá uma pena. São tantas Ave Maria, tanto não sei o quê. Tem que rezar. É uma pena que, obviamente, é a mesma para todo mundo que faz aquilo, num certo grau, ele dá aquela. Se fizer um pouquinho mais, ele dá um pouco mais. Ou seja, tem uma proporção. E como, né? Quer dizer, e as pessoas aceitam isso. Ou seja, a absolvição vem de fora. Não, e é uma forma de interpretar que a gente precisa modificar, né? De entender Justamente. O mundo através da punição e entender o mundo através da recompensa. Mas a pergunta é a seguinte: por que você se confessa? Eu lembro da época de. Eu lembro da época de escolas, né, religiosas que eu fiz, nas duas que eu estudei, mesmo quando eu era novo e depois quando eu era mais velho. Que uma das coisas que o pessoal falava na aula era assim: mas eu não sinto necessidade de me... Tipo assim, eu não tenho vontade de me confessar, padre. Entende? Ou seja, eu não estou entendendo por que eu preciso me confessar. E não é essa a compreensão que a igreja quer de você. Ela quer que você diga que você é pecador. Se você... Aí ela te dá uma lista de coisas, fala assim, ó, você se compara, eles falam bem assim, você se compara a essa lista de pecados. Se você fez alguma coisa perto disso, entendeu? Aí se você for ipsis literis, você vai passar em praticamente todos. Ipsis literis. Eu não fiz nada. Então por que, novamente, padre, eu não fiz nada desses 10 itens aí? Por que eu preciso me confessar? E a ideia da absolvição vindo de fora, uma outra pessoa te absolvendo dos pecados. E você sendo punido pela regra do outro, que você não consegue entender. Ninguém te explica a regra. Mas por que eu preciso ser punido? Por que eu fiz errado? Por que eu sou pecador? Eu não roubei, eu não matei, eu não traí. Vambora. Eu não fiz nada disso. Não, aí eles te explicam o quê? Não, mas você em algum momento teve um pensamento mal contra alguém? Porra, claro que teve. Então você tem que contar isso pro padre e o padre vai te ajudar a você se livrar disso. Aí, entendeu? Aí já não é mais os 10. Eu lembrei. Não é mais os 10. Já tem uma linhas, letras pequenas no meio lá que estão escritas. Gente, eu lembrei de uma experiência minha. Eu me casei na igreja. Eu sou casada na igreja. Sim, também sou. Entrei de véu, grinalda, tudo lindo, maravilhoso. Enfim, aí antes de fazer isso, eu tinha que me confessar. E fui eu e meu marido, a gente foi na igreja, os dois se confessar. Aí chegou lá, falei, tanto de besteira, não tinha o que falar pro cara, né? Aí fiquei lá, aí ele olhou pra minha cara, aí o padre olhou pra mim e falou assim: mas filha, você vai todo sábado, toda semana na igreja? Aí eu virei e falei, tá aí um pecado, tá aí, acabou de achar um pecado. Sátiro, juro por Deus, que o padre falou isso pra mim. Mas isso aí é pecado. Não, há muitos anos eu não vou. Pronto, você é pecadora. Tá aí explicação porque você tá no inferno. Gente, eu juro por Deus.
Mas voltando. Mas é exatamente isso. Essa coisa de alguém te absolver de uma coisa que você não compreende como mal que você tenha feito, Justamente. né? Imagina a hora que ele me perguntou a cara que eu fiz para ele, né? E ele colocou aquilo como um ato horroroso, não tem a missa todos esses anos. Não conversa com o padre, porque se conversar, ele vai te dar uma lista de pecados que você cometeu, porque ele sabe achar os pecados todos. E aí, imagina... Qualquer coisa que você fizer que ele, a autoridade, ache que não é conveniente com a religião, é pecado. E aí você coloca na mão dessa pessoa, ela vai te absolver, você não passa pela essa questão do arrependimento, que é uma coisa interior, né? A gente conta muitas, tem muitos relatos, né, de pessoas que na última hora chama lá para fazer a extrema-unção, isso tudo um protocolo para que a pessoa não vá para o inferno, né? E muitas vezes sem o menor movimento interior dela perceber de fato, assim. Porque assim, eu acho como é que eu vejo que por exemplo, está falando da religião católica, que a religião católica ajuda. Quando eu não faço esse ato mecanicamente, mas eu me sinto responsável, aí eu acabo pensando sobre aquilo e identifico algum ponto que me leva a fazer alguma coisa que é um erro. Entendeu? Aí nesse momento eu me sensibilizo por aquilo e vou tentar me melhorar, não fazer de novo aquilo. Só que no meio do caminho você tem coisas que você não vai entender, porque não faz sentido mesmo. Na psicologia não faz o menor sentido. Foi alguém que te impôs aquele negócio. Entendeu? E tem coisas que você não vai entender porque você cometeu o erro. E você vai fazer a penitência, mas também não vai entender porque que você fez a penitência. Também não faz sentido. Porque foi um outro cara de fora que te impôs a penitência. Ou seja, em alguns momentos, se o cara parar para refletir dentro dos ensinamentos, ele vai evoluir, ele vai se melhorar. Mas em vários momentos é perda de tempo. Entendeu? Porque não faz sentido. Não faz sentido você, assim, você não está adequadamente vestido para vir à casa de Deus. Como? Entendeu? Porque tem isso. Eu já ouvi isso. É que muita coisa foi deturpada para as pessoas ficarem mais cordeirinhos, né? Mas, por exemplo, tem uma parte que eu lembro, eu fiz catecismo, sou batizada, crismada, sou tudo. Casei na igreja, tudo. Todos os sacramentos eu já recebi. Fora o último, né? Fora o último, que é o da morte. Bom, enfim. Mas tem uma parte que eu lembro do meu catecismo até hoje, que graças a Deus é uma parte boa, que o padre falou assim, que quando a gente acende uma vela, a gente está se iluminando. Então a gente faz a oração para a gente se entender melhor, aquilo que a gente está passando. Então é muito simbólico isso, porque a gente está recebendo a luz, está iluminando o nosso pensamento. A nós. A nós, que não deixa de ser o estudo. O estudo é aquilo que a gente vai procurando para... Então eu acho muito... Assim, tem umas partes da igreja que são muito... Assim, isso foi uma coisa importante para mim. Eu tinha 12 anos por aí. Então, claro que tem essa coisa de ficar rezando, vai lá no padre e falar, eu fiz isso, o padre fala 10 Ave Marias, não faz o menor sentido. Nem receber a comunhão não faz o menor sentido. Porque você recebe um corpo, aquilo lá é material, é como se você estivesse recebendo uma substância. Mas uma boa homilia é genial, uma palestra. Mas que te ajuda eu a acho que assim, a essência é legal, sabe? A essência. Mas o dogma, essas coisas, eu não acho legal mesmo. Mas é porque as religiões, elas não condenam você, elas te ajudam. Um pouco menos. Por quê? Porque ela te dá ordens que são generalizadas. A mesma ordem que eu dou para a Sueli é dada para o Satiro, para a Rosângela, para a Ariane. E pode ser que um de nós, em um certo momento, encaixe bem, mas em vários momentos não faz o menor sentido, entendeu? Para mim. Não me leva a lugar algum. É perda de tempo. Entendeu? Por que eu não vou à igreja? Porque, na verdade, é uma perda de tempo, né? Vê as pessoas que são católicas. Por que você não vai? O que eu vou fazer lá? Tipo assim, eu prefiro fazer qualquer outra coisa do que ir para a igreja.
né? Quer dizer, se você conversar com a pessoa abertamente, ela vai acabar dizendo isso. Entendeu? O que eu vou fazer lá? Ouvir uma coisa que eu não entendo? Que eu não uso? Que eu não sinto nenhum ganho nela? Eu não aprendo nada? Então por que você vai fazer lá? Perder tempo? Ou então a pessoa costuma ir, você pergunta, né, para ela, tá bom, e aí, como é que foi hoje? A pessoa não sabe te dizer, né? Porque entrou, saiu. Não, é o que eu digo. E quando eu vou a Não uma conseguiu, missa, eu vou de vez em né, quando a ter uma missa. A única parte que me interessa é a homilia, se o padre for bom. Aí eu escuto, entendeu? Pô, esse cara tá falando um monte de coisa legal. Mas tem padre que o cara começa te condenando ao inferno e acaba, sei lá, não sei se tem coisa pior que o inferno. Mas Eu já assisti o cara não, missas o cara boas, só fala de muito dogmas, boas. ele só fala dos dogmas, ele não... As homilias boas são aquelas que fazem a gente refletir sobre nós. Pode olhar. Existe, tem muito padre que faz homilia boa. Sim. Entendeu? Aí você vai ver uma bela de uma palestra. Sim. Pensa sobre... Os outros que ficam citando dogmas, não faz sentido. Eventualmente o cara vai dizer alguma coisa que faz sentido para você. Mas de forma geral, são tiros que passam longe, nenhum te acerta. E como a gente já sabe, né, a gente não está criticando só a igreja, porque isso no movimento espírita está muito presente. Não, né? nas casas espíritas é exatamente isso Verdade, que acontece. Paulo, verdade. É a mesma coisa. É a mesma A coisa. única diferença é que lá tem a palestra doutrinária. O nome é diferente. Porque lá é uma missa. É uma missa. E o passe é a penitência, praticamente. Ou a comunhão. Antes de você entrar nesse ambiente, você tem que tomar a comunhão, que é o passe. Tem que tomar a gente comunhão. trocou. Não, você tem que tomar para se melhorar. A gente trocou as coisas, né? Não, você tem que se limpar, então você tem que tomar... Não, e assim, o problema não é o que você de faz. limpeza para entrar nesses... O problema é a intenção, né? Orar é ruim. Não, orar não é ruim. Orar é ótimo. É ótimo. Traz efeitos para você e até para outras pessoas, como a gente estuda no Espiritismo. Sim. Mas você tem uma forma de você fazer a coisa, que é diferente desse mecanicismo, né? Como você falou, Sueli, esse automatismo. Maria, cheia de graça. Maria, cheia de graça. Você não sabe nem o que você está falando. Entendeu? Quando você está pensando o que você vai fazer daqui a meia hora, entendeu? Quando eu acabar aqui, eu vou fazer tal coisa. Maria, cheia de graça. Porque é mecânico. Você consegue falar. Entendeu? Você consegue falar. Tanto que eu percebi uma coisa. Eu tenho um amigo meu que é um conhecido meu, o padre que me casou, né? Ele é muito gente boa. E uma vez ele me disse, falou, Satiro, quando você for orar, não ore em voz alta. Olha só a sacanagem. Por quê? Experimenta orar em pensamento. Você não consegue pensar outra coisa. É verdade. Sim. Você se foca no seu alvo, entendeu? E ele falava para mim, não precisa fazer, o Pai Nosso é uma boa oração, desde que você compreenda ela. Mas não precisa fazer o Pai Nosso nem a Ave Maria. Sim. Você converse com Deus, ele falava para mim. Sim. Quer dizer, é a verdadeira oração, como a gente entende hoje. Ou seja, para conversar com Deus, eu tenho que ter algo para dizer para Ele. Ou algo para, entendeu? Para projetar. Então eu comecei a pensar. Então a oração vira uma reflexão. E não um pedido, mas uma reflexão sobre o que eu posso fazer de melhor. Sim. O que eu posso fazer? Eu tentei fazer assim, não deu certo por isso. Eu estou pensando, entendeu? É o tempo todo, né? Aí agora, se você começar a repetir em voz alta, esquece. Não. Eu acho muito interessante uma coisa que acontece, né? No centro que a gente frequentava em São Paulo, era bem assim, né? Repetição de preces, ou sisteminha de sempre, né? Aí a minha avó morreu lá em 2017, não deu, acho que, sei lá, pouco tempo. Toda reunião que tem lá, que tem comunicação dela, o que ela está falando hoje? Estudem. Não funciona. Mesmo? Não funciona, mas ela está sempre falando, estudem, porque eu imagino, ela deve ter percebido muito rápido o quão afastado tudo aquilo estava, né?
É. Mecânico, né? A gente andou Se ela ficar repetindo só essa mensagem, está fazendo muito bem para as pessoas. Uma hora as pessoas escutam, né? Sim. Uma hora as pessoas escutam. Não. O mais interessante é que está escrito na Bíblia que a gente deve rezar o Pai Nosso em voz baixa. E na época, eles rezavam em voz alta, naquela época lá de Cristo, no ano 0, né, por aí, porque era comum você ler textos em voz alta, porque nem todo mundo sabia ler. Sim. Então era normal você ler em voz alta para todo mundo saber o que você estava, aprender o que dizia, os estudos, né, o que fosse, não só a Bíblia, não só os estudos não só a oração, religiosos, não só os religiosos, os outros também. Tinha pessoas, não tinha óculos, então as pessoas não enxergavam. Então, todo mundo lia em voz alta por causa disso. Não era porque, sei lá, é para todo mundo ouvir mesmo. Não, e você imagina você no mosteiro ouvindo um monte de texto em latim, que ninguém traduzia para você, você não fala latim, o dia todo, o mês inteiro, o ano inteiro. Aquilo acabava virando uma ladainha mesmo. Não serve para nada, né? O que é isso? Ninguém tá me ensinando nada. Aí o padre, quando sai de lá, fala: ó, meu filho, você não limpou bem o seu quarto. Volte para sua cela e limpe tudo. Ah, você nem pergunta onde é que você não limpou bem. Você volta e refaz tudo, tentando achar o erro. É a reflexão que você tem. É a ordem que é dada que você entende. Aí você aceita, vai lá e faz aquilo. Você aprende a limpar, que é uma beleza. Aí, após décadas, você acaba aprendendo latim, né? Imagino, né? Muitos aprenderam latim. Não todos, pelo que a gente sabe. Mas muitos evoluíram e aprenderam latim. Aí você começa a entender as palavras da Bíblia, né? Ninguém entendia. Até o protestantismo, a Bíblia era escrita e feita em latim. Quer dizer, é aquilo que falou, né? Não precisa ser um culto egípcio, né? Onde só tem meia dúzia de sacerdotes que sabem tudo. É fechado, a igreja era fechada, era um culto fechado. Que é o oposto que Jesus fez. Jesus não queria nenhum culto. Queria nada. Isso daí é uma coisa que também me chama a atenção, né? Porque aconteceu isso também no Espiritismo, né? A gente acabou, às vezes, fazendo o inverso do que... porque eu acho que aquilo que a gente leu é uma tendência do homem querer agir dessa maneira mais, como diz o Marcão, conformada. Eu me conformo, é melhor para mim, eu prefiro seguir você do que pensar, entendeu? Aí eu entro, na hora certa eu entro na porta, sento lá e sigo você. Acabou, eu vou embora e vou fazer outra coisa. Porque uma hora ali adiantou de quê? Uma hora? Não adiantou de nada. Né? Você não tem nenhum mecanismo que obrigue a pessoa, que ajude a pessoa, não é obrigue não, ajude a pessoa a ter uma oportunidade, tirar uma dúvida, porque todo mundo vai ter dúvida, a pensar em uma coisa diferente. Não. Pum, faz isso, faz aquilo, faz esse rito, faz aquilo, faz aquilo. Na próxima, mesma coisa. Na próxima, mesma coisa. Você não tem tempo. Entendeu? Uma vez eu perguntei no centro, por que a gente não manda o tema para a pessoa? Não, mas a gente publica no mural os temas. Eu falei, não é isso que eu estou falando. Você pergunta para a pessoa, você gostaria de receber um material com o que vai ser usado para a palestra? Aí você pega o material do palestrante e manda para a pessoa por e-mail, com antecedência. Que é uma forma de você fazer a pessoa estudar. Com certeza, e trazer, né, reflexão. Aí a pessoa fala, não precisa, o pessoal já conhece. Eu falei, tá. Então tá bom. Porque, sabe, porque assim, as pessoas não estão preocupadas em facilitar para o outro. Porque se eu facilitar para você, você vai fazer pergunta. Próxima coisa é fazer pergunta. A outra coisa que ninguém deixa em palestra doutrinária é fazer pergunta. Mas por que eu não posso perguntar no final? Ou no meio? Posso fazer uma pergunta? Eu não entendi essa parte que você falou aí de... Pode explicar esse conceito que eu não conheço? O que tem de mais? É verdade. O que tem de mais, isso? O que tem de mais? O que tem de mais? Entendeu? Tem de mais.
É interessante certeza. isso. Deixa eu ver aqui. Vamos ler mais um pouquinho para parar no começo ali. Portanto, os 25 itens do capítulo As Penas Futuras segundo o Espiritismo, que é o capítulo 8, né, devem ser chamados, conforme Allan Kardec, de lei da justiça divina ou leis naturais da alma. Todo o universo é regido por leis naturais em 3 categorias. As leis que regem a matéria, como a gravidade, as que regem o fenômeno da vida, como instintos, dor e prazer. Nesse conjunto, os itens, Kardec apresenta de forma organizada uma completa teoria das leis naturais que regem a alma. É o terceiro tipo. Todo o conjunto forma uma tese composta por uma estrutura lógica perfeita. A teoria moral proposta por Allan Kardec permaneceu desconhecida desde 1869. Está no apêndice 1, a tradução do texto original do capítulo 8, aqui na obra do Céu e Inferno, né? As Penas Futuras segundo o Espiritismo, de O Céu e Inferno, com notas explicativas. É um texto primordial que precisa ser estudado de forma dedicada e minuciosa. Foi o que a gente acabou de estudar, né? Antes de migrar para cá para rever, lá no Céu e Inferno. Todavia, para quem deseja fazer um estudo comparativo das duas edições, entre a original e a adulterada, vamos empreender uma análise pormenorizada a seguir. Dentre os 25 itens originais, 8 foram adulterados por uma supressão integral ou parcial, que lhes alterou o sentido, conforme a numeração da primeira edição. Itens 2, 4, 6, 13, 14, 16 e 21. Outros 5 itens foram adulterados por troca de palavras ou frases, tendo assim seu significado modificado, conforme a numeração da primeira edição. Itens 5º, 8º, 9º, 22º e 24º. 2 itens foram adulterados por acréscimo de trechos que não foram escritos por Allan Kardec na edição original, conforme a numeração da primeira edição, itens 19 e 30. Por fim, na edição adulterada de O Céu e Inferno, com 33 itens, foram acrescentados 11 itens que não estavam presentes na edição original, conforme a numeração da quarta edição adulterada. 3º, 4º, 5º, 6º, 9º, 10º, 16º, 17º e nota de rodapé, 18ª, 31 e 33. Nossa, gente do céu, uma colcha de retalhos, né? Justamente, né? Mudaram ordem, mudaram tudo, de tudo que é jeito que eles podiam, né? Então é isso aí. Na próxima a gente começa essa relação comentada dos itens adulterados. Sim. Aí vamos começar a ver um por um. Interessante que aqui no fim o Paulo Henrique e o Lucas, eles põem todos os documentos originais, né? Dá para você ver tudo aqui. A obra não tinha sido feita ainda, né? Por isso que a gente começou pelo... Não tinha sido traduzida. Sim, mas eles colocam, colocam, não sei se você já fez esse texto, eu não fiz ainda esse livro. Ele é todinho, tem todos os manuscritos aqui. Ah, sim, lá no site dele. Aqui, né? No fim, né, Paulo, você viu? Ele tem o prefácio. Página 517, né? Ele mostra o prefácio e mostra o capítulo 8 original. Exato. Tá, entendi. Ele faz. Tem também o negócio da Simone Privato aqui, ó. Acho que muito legal esse livro. São muito legais. A gente vai fazer esse capítulo todo, né? A gente vai fazer aqui... Nós estamos agora na relação comentada dos itens adulterados. Já passamos os 25 itens, estudo da adulteração, que a gente fez agora, relação comentada é o próximo, aí depois ainda tem os itens falsos. Esses 11 itens que foram acrescentados, eles também são comentados, né? E aí vem o porvir. Aí a gente encerra o Nem Céu e Inferno, e volta para continuar o capítulo dos anjos, lá no Céu e Inferno. Legal. Né? Mas no apêndice aqui, você tem apêndice 1, que é o prefácio, e o capítulo 8. Que a gente acabou de estudar agora, lá na turma de terça-feira.
E na turma de terça a gente está começando a estudar o céu e o inferno. A turma de terça-feira. Então, a Juliana ia levar hoje para aquele grupo da Suíça. Eu falei para ela, Ju, propõe lá a gente montar um grupo. Eles querem fazer o nem céu nem inferno. Eu falei, propõe fazer o nem céu nem inferno e o céu e inferno. A gente ajuda eles. Exatamente como a gente está fazendo na terça, passar a fazer com eles, provavelmente no sábado de manhã. Eu falei, faz sábado, 8 horas da manhã, 8h30 da manhã. A gente faz 1h30. E aí depois eu vou até fazer convite para vocês. Daí, se alguém quiser ser coordenador lá também, entendeu? Nosso, para ajudar eles a estudarem lá naquele grupo da Suíça, que a Juliana tá lá agora, né? Fazendo com eles. Então eles querem estudar o nem céu nem inferno, mas eles querem que as pessoas ajudem eles, que eles estão muito atrasados, entendeu? Aí eu falei, então propõe lá a gente ajudar, a gente ajuda. Só precisamos achar um horário que as pessoas possam participar, né? Pra gente poder ajudar eles a estudarem um pouco isso daí. Mas é isso daí. É uma bela obra essa. O Nem Céu, É muito bom, né? Não. Muito bom mesmo. Algo mais? Não. Então, estamos entendidos. E a Rosângela, para a gente terminar. Rosângela? Ela aí. Apareceu. Eu tô com os gatos aqui brigando. Além disso, eu tô sem voz, tô com uma tosse miserável. Vixe, Melhoras, viu, Rosângela? Se cuida. Não é Covid, que eu já fiz o teste. Não. Mas é uma gripe brava. O tempo tá mudando muito bruscamente, né? Eu também essa semana cheguei de viagem lá de Aparecida, lá calor, frio de noite. Cheguei aqui, eu senti a garganta também. Aí tomei um antigripal aqui, comecei a ficar congestionado. Graças a Deus, já passou. Né? Já melhorou assim rapidamente. Mas não adianta, né? Hoje, agora mesmo, o tempo vai mudar. De ontem para hoje vai. Ontem tava 30 graus, aí você saía na rua, tinha um vento gelado. No vento você devia estar uns 20 graus. E no sol tava 30 graus a temperatura ambiente. A sensação térmica tava lá embaixo. E hoje nublou tudo. Não tá calor, tá frio, tá uma fresta de janela. Não dá, né, amigo? Você sai do Hoje tá 13 graus aqui. Hoje tá 13 graus. Não, é um inferno. Aqui tá 17. Então já subiu. Então já subiu, né, Rosângela? A gente está na mesma cidade. A minha casa é muito gelada. Então a casa tá 12. Não, eu tô vendo aqui no computador, tá 17. Mas aqui dentro é muito frio. Tá bom. Então, até mais tarde, quem for mais tarde. Não, eu só ia falar com você depois. Tá. Rapidinho. Vou encerrar a gravação. Quem quiser ficar, pode ficar.